Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos refletir no tema atitude de fé para superar os obstáculos. Vamos ver o texto bíblico em Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Atitude de fé para superar os obstáculos. Como se recuperar do vazio, da perda, da derrota, da tempestade, do tombo, do escorrego, da queda, da perseguição, da inveja de alguém, do ódio de alguém. Hoje me dirijo de uma forma muito especial a todas aquelas pessoas que estiveram a experiência de passar por algum tipo de fracasso e ficaram com o sentimento de estarem presos, sem ação, sem atitude para retomar a jornada da sua vida. Alunos que reprovaram, casais que naufragaram no namoro, no noivado, no casamento, empresários que experimentaram falência ou dívidas excessivas, pessoas que foram demitidas ou não conseguem novo emprego. Para todas as pessoas que sofrem ou sofreram algum tipo de derrota que deixou marcas em sua vida que levaram as pessoas a ficarem sem força para a retomada. Os erros, os fracassos podem até ser inevitáveis em determinado momento da vida, mas nossa reação a elas é fruto de decisões que nós tomamos. Não podemos desistir e o Senhor nos concede o poder da escolha. Deus olha para você, para todos nós e nos ajuda a levantar e a prosseguir. É isso mesmo, Deus nos criou com a capacidade de tomar decisões. Você lembra que no princípio um homem chamado Caim estava muito irritado com seu irmão Abel porque oferecer a oferta a Deus, sua irritação cresceu a ponto de desejar matá-lo. Encontramos Gênesis capítulo 4, verso 7. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba o que perceba a ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim não apenas ignorou o conselho de Deus, como ainda matou seu irmão. Infelizmente, esta não é uma atitude incomum, não tanto pelo aspecto do assassinato, mas o fato de pessoas que sofreram uma derrota ou cometeram um erro grave, frequentemente tentam resolver a situação cometendo novos e maiores erros. Nesta noite, quero convidá-lo a examinar alguns aspectos da vida de um homem chamado Saulo, que cometeu erros graves, mas que tornou-se alguém digno de ser imitado. Já reparou que há duas palavras que abrem muitas portas? Puxe, empurre. Então tome uma atitude de fé diante do problema que está na sua frente. O estudo de caso da vida de Saulo antes e depois da conversão é instigante. Este estudo de caso bíblico da vida de Saulo ou Paulo nos faz lembrar a experiência de fé. Não é que acontece com um homem, é o que o homem faz com o que acontece com ele. Com base na vida de Saulo ou Paulo, como passou a se chamar, quero apresentar algumas atitudes de fé sobre decisões que podemos tomar, as quais nos levarão à vitória, mesmo que tenhamos experimentado um escorrego, um tombo, uma derrota inicial. A atitude de fé para ouvir positivamente a voz de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 3 a 6, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer.
Você sabia que Deus conhece você? Deus observa o que você faz. Deus falará com você de uma forma muito especial. Glórias a Deus. A atitude de fé para reagir com a direção de Deus antes da precipitação. Em Atos capítulo 9, versículos 10 e 11. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis que vem aqui. O Senhor respondeu a ele. O Senhor lhes disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. A perseguição, a batalha, a decepção e a dor normalmente cegam nossa visão. A frustração tende a afetar o nosso discernimento. A reflexão na Bíblia, o louvor, a oração restabelecem o equilíbrio e trazem sabedoria para todos os que creem no poder de Deus. Glórias a Deus, irmãos. Atitudes de fé para viver a perspectiva de Deus na sua vida. Em Atos capítulo 9, versículos 17 a 19. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho para onde você vinha. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Você sabia que Deus abre os nossos olhos? Deus dá sabedoria para agir. Deus traz orientação e conforto para todos os momentos das nossas vidas. E Jesus é o nosso melhor amigo para todos os momentos da vida. E nós podemos contar com Ele. Glórias a Deus, irmãos. A atitude de fé para decidir com base na obediência em Deus e não em si mesmo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 20 a 21, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficaram perplexos e perguntaram: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Entregue os escorregos, os erros, as derrotas do passado nas mãos de Deus. Em Filipenses 3, no versículo 13, encontramos: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Tenha novas atitudes no presente, em direção a uma vida alinhada com os ensinamentos de Jesus. Prossiga com a confiança e fé para o futuro com Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 14, nós encontramos: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para concluir, meus queridos irmãos, tenha atitude de fé para ouvir positivamente a voz de Deus. Tenha atitude de fé para reagir com a direção de Deus antes da precipitação. Tenha atitude de fé para viver a perspectiva de Deus na sua vida. Tenha atitude de fé para decidir com base na obediência em Deus e não em si mesmo. Sartre disse certa vez: não importa o que os outros fizeram de você, importa o que você fez com os que os outros fizeram de você. A palavra encontrada, a decisão mais importante da sua vida, que cura o passado, transforma o presente e previne o futuro, pode ser tomada agora mesmo. Entregar a toda a sua vida nas mãos de Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu
meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Mateus capítulo 12, versículo 20, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Glórias a Deus, meus queridos irmãos, que o Deus Todo-Poderoso continua a abençoar a minha vida e a tua vida. Amém.